Vocês notaram no grupo que eu pedi para vocês fazerem o desenho anterior e esse como partes de um mesmo desenho. Por quê? Eu quero que vocês entendam que aquela hemoglobina ligada em oxigênio que deixa a hemácia azulada, azul arroxeada, ou seja, a hemoglobina que estava rica em oxigênio deixou o oxigênio lá nos tecidos e ela volta aqui para o pulmão. Olha onde nós estamos agora, no pulmão. Ela volta para o pulmão rica em CO2. Aqui, gente, ela perde esse CO2, ele sai do pulmão e vem para o alvéolo e ele vai ser eliminado do pulmão pela expiração. Já a inspiração traz oxigênio para dentro do alvéolo pulmonar. O oxigênio atravessa a parede do alvéolo, atravessa o intertício e olha onde ele começa a se ligar, ó, na hemoglobina. Então, as hemácias que chegaram ao pulmão ricas em gás carbônico, ligados na hemoglobina, elas vão sair do pulmão com as hemoglobinas carregadas de oxigênio que veio da expiração. Esse processo é a hematose, gente, é a troca gasosa, é o sangue liberando gás carbônico para o alvéolo, que vai ser eliminado na expiração. O alvéolo é a parte final da nossa árvore respiratória. E o oxigênio que veio pela inspiração atravessa a parede alveolar, a membrana do alvéolo, atravessa o intertício e entra dentro da hemácia, onde ele vai se ligar na hemoglobina. Lembrando que cada hemoglobina carrega 4 moléculas de oxigênio molecular. Então, repararam? O sangue chegou venoso, mas saiu arterial, rico em gás carbônico, rico em oxigênio, desculpa. E por incrível que pareça, né, quem vai conduzir esse sangue riquíssimo em oxigênio, oxigenado, para o coração são veias, as veias pulmonares. Lembra lá da nossa primeira aula? Então, não é uma artéria, mais uma vez derrubando aquele dogma de que veias carregam apenas sangue venoso. Não, as veias pulmonares que saem do pulmão e vão para o átrio esquerdo do coração, as veias pulmonares são as que carregam o sangue mais oxigenado do corpo, né? As hemácias bastante vermelhas porque suas hemoglobinas estão oxidadas porque receberam o oxigênio que veio da atmosfera. E o gás carbônico que cada célula do nosso corpo produziu volta para o alvéolo e é eliminado na expiração. O que estava na forma de íon bicarbonato, gente, ele volta para a forma de gás carbônico, passa para o alvéolo e vai embora na expiração, porque o gás carbônico, né, o nome já diz, ele está na forma gasosa. Então, ele passa para o alvéolo e vai embora junto com o ar que a gente vai expirar, né? E o ar inspirado traz oxigênio. Reparem que entre a estrutura do alvéolo e o capilar sanguíneo tem novamente intertício, ó, líquido intersticial, que está vindo do plasma, né? Então o plasma também está liberando líquido aqui e esse líquido está fluindo pelo intertício. Então os gases que vêm da atmosfera, como o oxigênio, tem que atravessar a membrana alveolar, atravessar o intertício e chegar dentro do sistema circulatório para se ligar na hemoglobina dentro da hemácia. Mesma coisa o gás carbônico, tem que atravessar o endotélio, atravessar a membrana, o intertício, a membrana alveolar, para depois cair dentro do alvéolo e ser eliminado na expiração. Ok? Dito isso, eu vou voltar aqui para a gente falar um pouquinho do alvéolo. Gente, o alvéolo ele é a última estrutura da árvore respiratória. Então acompanha comigo. Quando você inala o ar pelo nariz, ele atravessa suas fossas nasais, passa pelas câmaras nasais aqui, logo atrás do seu nariz, e depois ele vai descer em direção à nossa garganta, né? Onde ele atravessa a faringe, que é uma ligação comum entre o tubo digestivo e a árvore respiratória. Da faringe ele passa para a laringe, e a laringe é a porta de entrada da traqueia. Então esse ar vai descer pela traqueia, a traqueia se ramifica em 2 brônquios, um para cada pulmão, então ele passa pelos brônquios. Depois os brônquios se ramificam em bronquíolos, e no final dos bronquíolos eu tenho os alvéolos, que são sacos onde vai acontecer a troca gasosa. Reparem que o alvéolo, gente, que eu desenhei aqui o epitélio
da árvore respiratória até chegar no alvéolo, eu desenhei células contendo cílios. Por que isso? Porque essas células ciliadas, por que as células que revestem os alvéolos são ciliadas? Porque esse ar que está vindo, gente, inspirado, ele não vem purificado. Não é ar puro, não é oxigênio puro. Ele vem cheio de partículas. Então, nesse ar pode ter pólen, patógenos, carvão, areia. A ideia desses cílios é funcionar como um filtro. Por isso que o epitélio, igual o epitélio da nossa pele é revestido por pelos, o epitélio da nossa árvore respiratória, dos brônquios, dos bronquíolos, ele é repleto de cílios, que são estruturas diferentes de pelos. São estruturas mais simples, presentes na membrana, que se destacam da membrana da célula, né? E os cílios têm a função de varrer essa sujeira que entrou junto com o ar daqui do final da árvore respiratória, né, dos alvéolos, sempre para cima. Então pensa o seguinte, os cílios batem sempre no sentido de voltar a sujeira, por exemplo, dos bronquíolos para os brônquios, dos brônquios para a traqueia, da traqueia para a laringe, onde a gente vai engolir essa sujeira e ela desce, já que a laringe se comunica com a faringe, essa sujeira desce pelo esôfago e vai para o nosso estômago. Ou se o volume for muito grande, a gente pode até escarrar, expectorar essa sujeira para fora. Repararam que eu desenhei em azul aqui também, ó, células mucosas produzindo muco? Por que essa parede tem que ser mucosa, gente? Porque o muco facilita a adesão dessas partículas. O que eu estou tentando fazer com os cílios e produzindo muco dentro da árvore respiratória? Eu quero que as partículas sólidas, poeira, sujeira, patógenos, pólen, eu quero que elas fiquem presas ao longo da traqueia, dos brônquios, dos bronquíolos. Eu não quero que elas cheguem ao alvéolo. Eu não quero que elas poluam o ambiente do alvéolo, porque o alvéolo é uma estrutura muito delicada e é ele que vai fazer a troca gasosa. Eu preciso de um alvéolo bem limpinho para que a troca gasosa aconteça. E repararam que, olha que interessante, como o nosso corpo é perfeito, que eu desenhei aqui uns macrófagos alveolares. Sim, eu tenho macrófagos dentro do alvéolo. Inclusive, alguns livros chamam eles de célula de pó ou célula de poeira. Por quê? Porque a função deles é justamente essa, eles estão aqui dentro para fagocitar pó, poeira, partículas que vieram junto com o ar e chegaram até o alvéolo, ou seja, partículas que nem ficaram retidas nos cílios, nem ficaram presas no muco ao longo da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos. Essa partícula chegou até o alvéolo. E uma vez aqui dentro, ela não pode ficar aqui se acumulando, enchendo o alvéolo de sujeira. Então os macrófagos vão e fagocitam essas partículas. Sejam elas patógenos, como bactérias, fungos, pólen, pedaços de carvão, grãos de areia, o macrófago vai lá e fagocita e guarda dentro dele, onde ele vai digerir essas substâncias. Se possível, se não, ele mantém elas encapsuladas. Esse é o papel do macrófago alveolar. Olha que interessante, o fígado tinha um macrófago, lembra? Para tirar hemácias velhas do sangue e também para retirar patógenos, bactérias e fungos que migraram do intestino rumo ao fígado. Do mesmo jeito, o pulmão também tem o seu macrófago próprio. Quem que é esse macrófago? O macrófago do alvéolo, macrófago alveolar, que é uma célula especializada para fazer uma faxina, limpeza aqui do alvéolo. Retirar dele patógenos, por exemplo, vírus que possam ter entrado junto com o ar inspirado, grãos de pólen, carvão, areia, né? São os principais poluentes presentes no ar inalado, junto com os esporos de fungos, que eu não coloquei aqui também. Todos eles vêm parar aqui no alvéolo quando não são retidos pela barreira de cílios ou pelo muco, que, como eu disse, se espalha pelo bronquíolo, brônquio e pela traqueia. O ar, gente, ele não pode chegar aqui frio, viu, no alvéolo. Por isso que quando a gente inala ele, uma das grandes funções do nariz e das câmaras nasais é fazer uma primeira filtração desse ar, porque eles têm revestimento mucoso e também têm pelos dentro do nariz. Então faz uma primeira filtração e umedece esse ar, umedece e esquenta, tá? Então o ar inalado ele é umedecido e aquecido
À medida que ele passa pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, quando ele chega no alvéolo, ele já está úmido e aquecido, de preferência rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. O oxigênio, gente, que foi inalado, para ele atravessar essa célula, ou seja, atravessar a parede do alvéolo, chegar no intertício e vir para o vaso sanguíneo é muito difícil. Essa célula que o oxigênio atravessa, até por isso, ela evoluiu para ser uma célula muito fina, muito delgada. É por ela que os gases atravessam. Ela é fininha justamente para facilitar a passagem dos gases. Seja o oxigênio passando do alvéolo para dentro da hemácia, seja o gás carbônico saindo da hemácia ou do sangue e voltando para dentro do alvéolo. Esses dois transportes de gases, eles são feitos por dentro dessa célula do epitélio pulmonar do tipo 2, que eu chamo de pneumócito, do tipo 1, desculpa, que eu chamo de pneumócito 1. Quem é o pneumócito 1, então? A gente é uma célula delgada por onde se dá a troca gasosa, ou seja, por onde o oxigênio atravessa a parede alveolar para chegar no sangue e por onde o gás carbônico sai do sangue e atinge o interior do alvéolo. Essa célula, que é por onde os gases são trocados, é chamada de pneumócito do tipo 1 ou célula do epitélio alveolar do tipo 1. Mais complicadinho um pouco, né? Célula do epitélio alveolar do tipo 1. É a célula que promove a troca gasosa. Só que, gente, o oxigênio dificilmente atravessaria uma célula porque a capacidade de penetração do oxigênio molecular é muito baixa. O que o corpo fez para resolver esse problema? O organismo, ao longo da nossa evolução, criou um outro tipo de pneumócito, o pneumócito 2, uma célula granulosa, que também é chamada de célula do epitélio alveolar do tipo 2, ou pneumócito 2. Quem é o pneumócito 2? É uma célula que produz um líquido chamado líquido surfactante. Esse líquido, gente, ele recobre o interior do alvéolo. Qual é o objetivo de produzir um líquido para ficar dentro do alvéolo? Esse líquido, gente, ele facilita a dissociação do oxigênio gasoso dentro do líquido surfactante, aumentando a passagem do oxigênio por dentro do pneumócito 1 em direção ao sangue. Então, o que o líquido surfactante está fazendo aqui? Ele está facilitando a penetração do oxigênio no líquido para depois passar pelo pneumócito 1 e chegar dentro das hemácias, se ligar na hemoglobina e ser levado para os tecidos. A gente diz que o líquido surfactante reduz a tensão superficial da água, ou seja, ele reduz a resistência da água em dissolver o oxigênio. Então, quanto mais líquido surfactante, maior a tendência do oxigênio se dissolver nesse líquido, atravessar o pneumócito e vir para dentro da hemácia se ligar nas proteínas hemoglobinas. Sem o líquido surfactante, gente, dificilmente o oxigênio atravessaria o pneumócito 1 e chegaria na hemoglobina. A oxigenação do sangue ficaria gravemente comprometida. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez enquanto eu estou explicando aqui, vocês devem estar pensando, gente, quando fala que o bebê nasce com o pulmão imaturo, o bebê não está conseguindo respirar, às vezes tem que ficar entubado. O que está acontecendo com esse bebê, gente? Não é que o pulmão dele não se formou, ele tem estrutura alveolar, ele tem bronquíolos, brônquios, ele tem toda a árvore respiratória formada. A questão é que esse bebê, essa célula aqui, é o pneumócito 2, nele ainda não está produzindo surfactante. Então, bebês, especialmente que nascem prematuros, o pneumócito 2 ainda não começou a produzir surfactante. Então, quando esse bebê tenta respirar, o oxigênio não atravessa o pneumócito 1 porque falta o líquido surfactante para dissolver esse oxigênio gasoso dentro do líquido e facilitar a passagem dele pela célula pneumócito 1 até chegar no sangue. Então, o que acontece com esses bebês? O problema deles é justamente falta de líquido surfactante. Por isso que normalmente no final da gestação ou em mulheres que têm risco de ter um parto prematuro,
fazem administração de glicocorticoides, de anti-inflamatórios esteroidais, como a dexametasona, a betametasona. Por que eles fazem a injeção desse medicamento nas gestantes? Só para vocês saberem que esse medicamento induz o amadurecimento dessa célula, faz o pneumócito 2 no pulmão do bebê, que ainda não nasceu, né, do pulmão do feto, que ele comece a produzir líquido surfactante. Assim, quando esse bebê nascer e respirar o ar pela primeira vez, o oxigênio vai se difundir no líquido surfactante, atravessar o pneumócito 1 e se ligar na hemoglobina das hemácias desse bebê e levar o oxigênio para os tecidos. Esse bebê não vai ter dificuldade respiratória. Agora, se ele nascer sem produzir o líquido surfactante, ele vai ter uma dificuldade respiratória significativa. Essas são as estruturas do epitélio alveolar, das estruturas do alvéolo, que contém 3 células características. Pneumócito 1, vamos de novo, que é a célula que faz a troca gasosa, gás carbônico do sangue para o alvéolo, oxigênio do alvéolo para as hemácias, para o sangue, para se ligar na hemoglobina. Só que ele não faria isso sem a ação do pneumócito 2, que produz o líquido surfactante, que aumenta as chances do oxigênio gasoso se diluir aqui no líquido e poder atravessar o pneumócito 1. E macrófagos, que estão aqui para limpar impurezas, partículas sólidas que vieram junto com o ar inalado. Lembrando que o ar inalado nunca é oxigênio puro, né? Exceto se você estiver entubado. Ok? O líquido surfactante, te deixei um detalhe aqui para vocês saberem que ele é constituído de água, né? Claro, se é um líquido corporal, é constituído de água. Ele é rico em íons, especialmente em cálcio. Tem muitas proteínas, mas a principal característica do líquido surfactante, gente, ele é oleoso, ele é rico em fosfolipídios, tá? Ele é rico nesse tipo de lipídio aqui, ó, nos fosfolipídios que a gente encontra em membranas. Então, o líquido surfactante é um líquido com alto teor de gorduras, de fosfolipídios, além de ter proteínas e íons, especialmente o íon cálcio. Certo? Repararam que, mais uma vez, ó, o líquido intersticial está passando, plasma está saindo pelas fenestrações e os gases precisam atravessar não só a membrana alveolar, mas também o intertício, depois o endotélio, para chegar, enfim, dentro das hemácias, onde esse oxigênio vai se ligar no ferro, nos átomos de ferro presentes na molécula de hemoglobina. Cada hemoglobina tem 4 átomos de ferro, cada um carrega um oxigênio molecular em direção aos tecidos. Ok?